Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta que vai ser apenas parcialmente respondida. Vai ser assim um começo de resposta. Se possível, a pergunta do Iago Moura. Se possível, eu gostaria que você falasse a respeito da leitura que a análise de discurso materialista, fundada por Peixot na França e retomada e alargada por Henri Orlandi no Brasil, faz da psicanálise. É uma pergunta que me interessa muito. A gente escreveu esse livro, né? Análise psicanalítica de discursos, perspectivas lacanianas, no contexto desse debate. Vou fazer falando especificamente sobre análise de discurso, né? Mas queria introduzir esse problema, né? Esse problema e, na verdade, essa perspectiva, a ponto da gente defender assim que a psicanálise ela é, em certa medida, uma análise de discurso, né? Com certas relações e diferenças com os diferentes tipos de análise de discurso. Inglês, francês, análise mais semântica, mais formal, né? Então a análise que você menciona aqui do Peixot, que a gente tem por uma análise automática de discurso, esse trabalho clássico, mas também em semântica e discurso, esse outro trabalho do Peixot, ele está inspirado, né, ele deriva da tradição francesa de a crítica da ideologia. E ele mobiliza para isso, então, um tipo de historiografia, como a do Michel Foucault, uma historiografia baseada em cortes, baseada na montagem de epistemês, com uma crítica e um certo entendimento de ciência que vai vir do Althusser e do marxismo. Portanto, há uma grande preocupação aqui comum entre a psicanálise e a análise de discurso na busca, vamos dizer assim, de fundamentação para a apreensão da língua e da linguagem, né? Então a gente tem muitos conceitos que vão ser desenvolvidos aí, no caso, pela Henri Orlandi, que você cita. Eu recomendo esse trabalho dela sobre interpretação, autoria, leitura e efeito do trabalho simbólico. Henri, que trabalhou muitos anos na Unicamp, ela vai então usar aportes que vêm do Foucault, aportes que vêm da análise da ideologia, do Althusser, do marxismo, e aportes que vêm da psicanálise, né? Então há um uso que é curioso, porque ele foi sendo progressivamente esquecido a partir do programa inicial do Peixot, da própria psicanálise como uma teoria do sujeito, uma teoria capaz de ser comensurável e útil para a análise de discurso, portanto, para a análise assim, das heterogeneidades e das opacidades da linguagem, dos interdiscursos que se produzem no laço social. Mas para, então, mostrar como a psicanálise e a análise de discurso têm muita afinidade, eu gostaria de aprofundar, rever, recolocar, lembrar vocês de que Freud inaugura uma certa análise de discurso no seu livro Xistes e sua relação com o inconsciente. Um dos 3 trabalhos fundadores da psicanálise, ao lado de psicopatologia da vida cotidiana e de interpretação dos sonhos. Então, espero que vocês recebam aí essa versão 2 do desmonte e da análise que o Freud faz do xiste, esse processo social, como assim o início da nossa conversa sobre análise de discurso. Bully, solta aí um vídeo sobre o xiste.
Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Scarlett Moraes. Olá, professor, você poderia falar um pouco sobre os xistes e sua relação com o inconsciente? Ótima pergunta, uma pergunta clássica, uma pergunta que remete ao trabalho de 1905, né, de Freud, xistes em sua relação com o inconsciente, um dos 3 textos canônicos ou fundadores da psicanálise, né? Se a gente considera assim a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana e os xistes. Ou seja, esse momento em que o Freud está tomando a hipótese do inconsciente, tomando o conceito inconsciente e transportando ele da psicopatologia, da histeria, da neurose obsessiva, da paranoia, onde ele foi descoberto, para uma faculdade, para uma função mental universal que nos toca a todos. Então, nesse trabalho, é um trabalho muito curioso, porque o Freud está dialogando com a literatura alemã da virada do século XIX, de como ela pensava as diferenças entre o cômico, o humorado e o chistoso. Como ela pensava os jogos de palavra que definiriam, né, a produção desse efeito que é o Witz. Witz é uma expressão difícil de traduzir, porque ela se refere assim, não exatamente a uma piada, né, nem também a uma anedota, mas a algo como um dito espirituoso, né? Aquela palavra que pode ser assim como um provérbio, que pode ser como uma tirada, que pode ser como uma respostinha, mas que também pode adquirir a chave assim de uma troca, né, mais elaborada ao modo de uma piada. Nesse texto, o Freud divide os xistes em 2 grupos, né? Os xistes de palavra, onde você tem alterações, né, na língua, essas alterações elas seguem algumas regras, né? Condensação, deslocamento, quando, por exemplo, quem é o tio da casa? O tio da casa é o tio Jolo. Quem é o rei da horta? É o rei Polho. São exemplos de xistes infantis que remetem à deformação que a gente aplica numa palavra, produzindo a partir disso um segundo sentido, né? Freud diz que quando isso acontece em acordo com condensação, deslocamento e consideração de figurabilidade. Ou seja, o xiste ele tem que obedecer a regras que a gente encontra também nos sonhos e também nos sintomas, que são regras de unificação, regras que envolvem assim o melhor resultado com o menor esforço, com a maior compressão de ideias, né? Então, o Freud diz que um xiste se define pela sua eficácia. Então, se o outro ri, é porque houve de fato um xiste. Xiste é um processo social, é um processo que envolve então, uma relação. Isso é muito importante para a gente tirar um pouco essa ideia de que o inconsciente é uma coisa que está dentro da cabeça dos indivíduos, né? E que daí funciona como um armário que se abre ou que se fecha. Não, o inconsciente é um processo social, é como uma piada. Se ele funciona, ali está. Se ele não funciona, não está. Ele fracassa, né? Então, o xiste deve buscar a brevidade para ser bem sucedido. O xiste deve produzir um desconcerto e uma iluminação. Ou seja, ele é contrário a uma certa expectativa. Em geral, então as piadas começam levando a gente a supor um determinado desenvolvimento que é violado, que é contrariado, produzindo então esse desconcerto e iluminação, né? Essa iluminação é esse insight que depois vai ser apropriado pela psicologia, pelas psicoterapias, para dizer, olha só, eu tive um insight, eu tive um esclarecimento. De onde vem isso? Vem do xiste, né? No fundo, o xiste é o grande manual psicanalítico sobre como a gente interpreta. Fazer interpretações, né, respostas, intervenções com os nossos analisantes é algo estruturalmente, formalmente similar a uma piada. Isso não quer dizer que a gente vai fazê-los rir sempre, mas quer dizer que a gente obedece às propriedades formais da produção dos xistes. Brevidade, desconcerto, iluminação, processo social, ou seja, a transferência ou a presença da terceira pessoa, Dritten Person, né, que o Freud estabelece como uma condição do xiste para diferenciá-lo do cômico, né? O cômico é, vi uma pessoa andando na rua, ela
tropeçou, ela pisou numa casca de banana e caiu. Ah, que engraçado. Isso não é chistoso, né? Isso é cômico. Né? Isso tem que ver com uma relação a dois. Tem o outro, tem a imagem do outro, e tem eu, e tem a minha imagem. Então, a minha imagem aparece muito elevada, a do outro muito decaída. Isso produz, então, uma relação dual. O Freud diz, não, o inconsciente ele se revela sempre a três. Né? Sempre eu, o você, para quem eu conto a piada, e esse lugar terceiro, de onde um e outro se identificam para poder, então, usufruir ou construir e sancionar a piada. Dizia, então você tem dois tipos de xistes, dois tipos de interpretação, né? As interpretações que deformam e que estão mais atentas assim à forma significante, e as interpretações que estão ligadas ou que é estrutura análoga aos xistes de pensamento. Xistes de pensamento como os sorites, como as falácias, como os erros cognitivos, né? Que a gente às vezes associa com as histórias, por exemplo, de portugueses, ou os espanhóis, ou os poloneses, dependendo da sua posição geográfica e cultural. O xiste, o Freud começa então a classificar as diferentes modalidades de xiste nesses dois grupos. Ele vai examinando exatamente que tipo de mudanças a gente pode ter no pensamento e na palavra. E o mais interessante desse trabalho, que é um trabalho extenso, é um livro, né, não é um artigo, é que o Freud não consegue alcançar uma síntese, não consegue encontrar uma classificação que fique de pé. Isso sugere o seguinte: as modalidades de xiste, elas têm uma implantação social. Por que as interpretações do Freud hoje talvez não surtam o mesmo efeito que surtiu em 1905? Por quê? Porque as piadas envelhecem, porque as metáforas envelhecem, porque as metonímias envelhecem, porque as alegorias elas têm que ver com o tempo da língua, eles têm que ver com o tempo das relações sociais, e que mostram pra gente como o inconsciente não é uma função meramente assim expressiva, mas é uma função criativa com a linguagem. Ele joga permitindo que algo que na vida social normal, na vida social padrão, possa cruzar essa barreira do Unterdrücken, né? Daquilo que fica assim censurado. Daí que os xistes eles funcionem melhor ou tão melhor, conforme o Freud, se a gente está na mesma paróquia. Ou seja, se há uma comunhão de valores, uma comunhão de identificações, de ideologias, isso favorece o xiste. Do ponto de vista da crítica, a gente pode dizer assim, olha, o xiste ele pode tanto reforçar preconceitos, porque vai estereotipar pessoas, porque vai classificar pessoas, porque vai tipificar pessoas, quanto, e ao mesmo tempo, ele é capaz de trazer à luz aquela censura que é responsável pela construção e manutenção dos diferentes papéis sociais. Então o xiste seu caráter bífido é uma experiência de risco. É uma experiência como é a experiência de interpretação no contexto da clínica psicanalítica sobre transferência. Quando a gente interpreta, a gente pode se dar mal, a gente pode não alcançar aquele efeito transformativo, análogo do efeito xistoso, que a gente tinha em mente. A gente pode, por exemplo, perder o timing, falar antes da hora, falar depois da hora, falar demais, falar de menos. Toda essa relação quase corporal que existe entre aqueles que participam de um xiste, ela vai acontecer também na relação de interpretação. Se você gostou desse vídeo sobre o xiste, eu recomendaria a nossa série de glossários de palavras freudianas aqui do nosso canal, onde a gente falou sobre a pulsão, sobre o inconsciente, sobre o recalque, e esse conceito de xiste vai ficar muito mais claro se vocês frequentarem aí esses termos do nosso glossário. Quem quiser receber mais material xistoso, cômico ou humoresco, clique aqui no Aqueronta Movebo e leia o livro do Freud, Das Witz und ihre Beziehung zum Unbewusst.